Fala pessoal, e aí, tudo bem? Eu sou Juan Medeiros, acredito que alguns já me conhecem, mas então, tô aqui na Expo Franchise 2023, nesse estúdio aqui incrível, em parceria com a agência 45 e com a Mux Produções Sonoras. Hoje eu estou aqui, pessoal, a nossa primeira entrevista é com um cara incrível, um parceiraço meu. Na verdade, assim, eu sou até suspeito. Eu vou estar suspeito em alguns momentos que vão aparecer vários amigos meus aqui. Eu tô com o Marcelo Isopo, esse cara incrível. Marcelão, e aí? Como é que você tá? Tudo bem? E aí, Juan, tudo bem, cara? Te agradecer aí o convite para participar aqui do stand, do podcast, poder trocar um pouco, trazer algumas informações sobre o momento, talvez, do franchise e como as pessoas se encaixam nesse momento, onde a briga e a competição pelos nichos que você tem no franchise, ela cada vez está mais acirrada. Legal. Marcelo, então, por favor, você já fez uma breve introdução do que vai ser o assunto que nós vamos tratar aqui, mas fala um pouco de você, meu irmão. Se apresenta e fala o que você faz, por favor. Pô, legal, cara. Eu trabalho com consultoria, trabalho também com uma parte terapêutica e uma parte de desenvolvimento humano. E Isso aí eu sei porque você já me atendeu. O cara é excelente, galera. Vocês precisam conhecer o trabalho dele. É verdade. E já me indicou algumas pessoas também, né? Que bom. E o que eu trago aqui hoje é um trabalho que eu faço chamado seleção proativa. O que é isso? É você poder encontrar o talento certo, selecionar o talento certo para o lugar certo de qualquer empresa. E isso, principalmente no franchise, ele se torna importante para você selecionar bem o teu franqueado, mas Legal. também para ajudar esse franqueado a selecionar bem o membro da unidade dele. Bacana. O colaborador. Então, assim, você diz que no processo de captação de uma franqueadora para o franqueado é importante que ela detenha de assuntos condizentes no processo de seleção também desse franqueado. Então, por exemplo, alguns já sabem, eu estou num processo de desenvolvimento da franquia de uma das minhas empresas. Okay. Então você acha que é importante eu, como franqueadora, ter um checklist específico para fazer a captação do franqueado? Sim, e não é só um checklist, porque quando você pensa em termos de checklist, você está pensando em termos de papel, questões. Mas cada vez mais a gente vai ser obrigado a entrar no interior da pessoa, no subjetivo da pessoa. O que aquela pessoa traz dentro dela em termos de propósito, de intenção, de competências, para que você possa escolher a pessoa certa que vai estar no teu negócio e vai te ajudar a construir a marca do teu negócio. Legal. Você acredita, Marcelo, eu conheço o teu trabalho de perto, né? Mas você acredita que é possível a gente conseguir até identificar uma persona, identificar um possível franqueado e até falar para ele que talvez não seja aquele momento dele ser um franqueado? Isso é possível? Sim. Que vai também muito do momento pessoal da pessoa, né? Sim, vai do momento pessoal, vai do momento de vida da pessoa, né? Porque geralmente as pessoas que estão hoje investindo em franquia são pessoas que já percorreram um trajeto profissional em empresas, então elas já estão aí acima dos seus 40 anos. Então esses momentos de vida também são importantes. Agora, pode ser que a pessoa esteja naquele momento, pode ser que ela não esteja naquele momento, mas pode ser que a pessoa não seja a pessoa talhada para aquele fit cultural, Sim. Aquilo que você quer passar dentro da tua organização. Entendeu? Eu acredito, eu conheço muito pouco do mercado de franquia, sendo bem sincero, né? Fiz uma consultoria, vou até fazer aqui um merchan, a agência e os produtores que me perdoem, mas eu fiz uma prévia consultoria com o Sebrae, né, que é um grande parceiro do empreendedor no Brasil. Sim. Fiz uma consultoria prévia de franquia, né? E acabou que eu vi uma identificação para o nosso negócio da replicabilidade no nosso negócio, escalabilidade, né? Sim, sim. Só que assim, a gente precisou passar por um processo meio que interno, eu e meu sócio, de entender se de fato seria aquele momento, né? Por quê? O que eu acabo percebendo nos empreendedores, Marcelo? Muitos vão com a questão do situacionismo, né? Tá. Como você falou, né? Identificação do franqueado. Muitos já estão com 35 anos ou até 40, né? Um pouco mais, e já passaram por um processo da vida profissional e querem investir em algo. Isso. Mas muitos não fazem um plano de negócio adequado, porque não é só o plano de negócio da franqueadora.
A pessoa tem que ter um plano de negócio pessoal dela, Sim, né, um plano de vida para também. 5 anos no mínimo, Sim. né? Então o que você acha sobre isso, da pessoa fazer uma autorreflexão também, né? Sim, isso é importante demais. Legal. Deixa eu te explicar o porquê. Porque muitas vezes as pessoas que vão procurar uma franquia, né, elas tradicionalmente não percorreram o caminho do empreendedorismo desde o início da vida profissional. Então, criam muita expectativa também nas franqueadoras, né? Mas exatamente sabe que é igual você pegar Pareto, né? 80-20, né? Muito sim. depende do esforço do franqueado também para o resultado ter êxito. Né? Exatamente. E é nesse campo dos 20% do Pareto em que hoje eu acredito que as empresas não têm a cultura de aprofundar. Então ela acha que vai dar certo sem olhar. Mas vamos voltar para a questão do franqueado. Esse cara chega ali nos seus 50 anos, talvez, chega bem, chega com uma boa poupança, um fundo de garantia legal, e esse cara sai dali depois de ter passado 30 anos trabalhando dentro de uma corporação, né, ele aguentando a pressão daquela corporação, com aquele sonho, um dia eu vou fazer o que eu quiser. Um dia eu vou fazer o que eu quiser. Então ele vai procurar a franquia. O dia que eu vou poder fazer o que eu quiser pode ser um tombo enorme. Exatamente. Porque eu queria estar indo para a praia toda semana. Exatamente. E o meu negócio não iria prosperar, né? Exatamente. E esse cara, ele vai com essa coisa reprimida dentro dele, no mercado, né, buscar franquias, mas ele vai com aquele senso assim, é um sonho de liberdade. Sim. Eu vou empreender. Sim. Só que hoje, quando você olha o mercado de franquias, não é para o franqueador, não é um sonho de liberdade, é um negócio. Sim. E é um negócio altamente competitivo. Hoje, em qualquer nicho que você vai entrar, dependendo da idade do nicho, se é um nicho recente ou se é um nicho mais consolidado, a competição é muito estruturada. E você vai precisar se diferenciar por uma coisa, o branding. O que você cria de em torno da tua marca, que cria na cabeça daquele consumidor, que é o consumidor da unidade, da franquia, o consumidor final, que diz, cara, aquele é o lugar para mim. Legal. Aquela unidade, aquela é a loja, aquela é a escola. Tem que ter uma transferência, né? De você ver a marca, não fala logomarca, né? De você entender que a marca, você tem uma identificação com ela. Exatamente. E você, obviamente, você vai trabalhar muito melhor. Né? Não quer dizer que talvez vai ter um resultado próspero, mas você fazendo a coisa com felicidade, com identificação, a tendência, obviamente, é tudo dar certo. E antigamente, né, no mercado americano, os franqueadores achavam que bastava você padronizar coisas, a quantidade de botões que o cara tem que ter, isso, aquilo, para criar essa falsa ideia de que ele está ali feliz, que ele tem que ele veste a camisa daquela organização de alma, e hoje as pessoas estão muito mais sensíveis para perceber quando isso acontece ou não. Cara, eu estou num processo, né? Eu criei uma marca muito legal, né? Em 2017, que é a minha empresa, né? Não estou aqui para fazer merchandise, mas é o Collab Space, é o primeiro coworking da Baixada Fluminense, e eu tive a sorte de ter mentoreado, né, um grupo que era de uma agência de comunicação, e eles fizeram uma marca para mim exatamente no que eu esperava. Cara, aí veio o meu sócio, depois de alguns anos de empresa, ele comprou a metade da minha empresa e ele ele teve uma sacada incrível, que eu não vou falar de outras marcas, mas, por exemplo, você vê a Nike, né? A Nike, só aquele símbolo, a pessoa já consegue identificar a marca, né? Sim. Isso é extremamente importante, o estudo da marca, né? Sim. Qual o brand que você vai estar usando ali, porque hoje as pessoas, né, os consumidores da marca, né, ela tem o prazer de estar com o símbolo ali. E isso vai muito também para a logomarca, para toda a estrutura de comunicação que a franqueadora tem para gerar aquela identificação para o franqueado, né? E a logomarca ela é muito importante porque ela é a coisa mais tangível, né, que você pode apresentar num primeiro momento para o mercado, para o consumidor, ou até para o próprio candidato a franqueado. Mas a marca, ela não se constrói só através da logomarca. A marca, ela se constrói através da cultura que você consegue criar. E é aí que as pessoas podem alterar aquela cultura, né, e elas fugir do que aquele cara, quando entra naquele lugar onde tem aquele símbolo, ele espera. Então o consumidor vai num lugar
Ele vai numa lanchonete, ele olha para aquele símbolo, ele tem já uma expectativa do que ele vai receber ali e de repente ele não recebe. E aí ele começa a dizer, ó, o que está acontecendo aqui? Ou seja, a coesão, né, dentro dessa visão que vai no íntimo do consumidor final, que é uma percepção inconsciente que o cara tem quando ele entra naquele estabelecimento, aquilo se perde. Aquilo gera confusão na cabeça do cara. Eu vou falar uma coisa interessante também, né? Cara, é igual você tá no shopping, você tá passeando. Meu filho gosta muito, tá? O Miguel. Miguel, um beijo, papai te ama. Tá? Você é um grande amor da minha vida, um dos grandes amores da minha vida. Miguel. Eu, por exemplo, quando eu lembro mate, eu lembro Mega Mate. Sim, sim. Mano, é incrível. E é um belíssimo trabalho que eles fazem. É incrível, né? Então, eu já consigo identificar na marca Mega Mate o melhor mate que tem ali. Sim. Eu tô falando por mim, né? Não tô falando que os outros sejam ruins. Sim. Mas eu já criei uma expectativa, né, da marca por conta do atendimento, etc. Então, isso vai muito, eu acredito, que é da cultura organizacional também da empresa. Sim, e eu conheço particularmente o caso da Mega Mate, né, por ter convivido com essas pessoas. Legal. E você consegue perceber o cuidado que eles têm com uma coisa chamada erva mate. Se você não sabe, a erva mate que o Mega Mate usa, ela é completamente orgânica. Aí, Mega Mate, ó, patrocínio lá pro meu podcast lá na minha casa, a Mate. Todos os meus convidados amam o mate de vocês, por favor, né, doutor? O senhor tá assistindo, hein? Tá certo. Então, assim, tem ali uma dedicação. Eu acho que quando eu penso nessa coisa do subjetivo, a gente deve pensar em algumas coisas. Cuidado com, não é o cuidado de trabalhar aquilo ali como você vai entregar, né, cara? É impressionante. A dedicação, a lealdade. Por exemplo, você não constrói cultura numa empresa. Sim. E o varejo cada vez mais precisa de cultura para poder se posicionar e ser reconhecido. Você não constrói cultura sem lealdade. Sim. E lealdade é algo que você não compra, cara. É verdade. Isso vai muito da base de cultura organizacional, né, da empresa, Sim. né? Eu tenho uma cultura, por exemplo, eu fui executivo de algumas empresas, né, e seletista, né? Cheguei até CPJ de algumas empresas, mas assim, eu sempre tive muito cuidado quando eu montei meu primeiro negocinho, e hoje, graças a Deus, muito esforço, né? A gente está crescendo, né? Eu sempre tive muito cuidado de deixar as pessoas muito à vontade no nosso negócio. Sim. Porém, sempre tendo aquele respeito hierárquico, né? Porque tem que ter a posição, de fato, do líder, né? E da pessoa que é subordinada a ela, que, né? Sem aquele modelo escravocrata, né? Sim. Então, assim, hoje na minha empresa, por exemplo, eu deixo meus funcionários à vontade, mas sempre seguindo. Porque eu acho que a cultura organizacional vai muito também de você... como você gostaria de recepcionar as pessoas dentro da sua casa. Sim, sim. É como você quer que elas sejam recepcionadas dentro do seu escritório. E, por exemplo, no teu caso, né, como o próprio nome da tua empresa, como você colocou, Collab Space, é um espaço onde as pessoas colaboram umas com as outras. Exatamente. Então, não faz muito sentido você chegar num espaço como esse e você precisar de alguma coisa e você perceber que as pessoas não estão dispostas a colaborarem com o que você precisa. Eu costumo falar isso dentro lá do meu escritório, né, para os meus clientes, para os usuários, fala, galera, aqui a questão da operação, a gestão é nossa, dos donos, né? Eu, o Alexandre, a Carla, minha esposa. Mas olha só, fica à vontade, se a minha funcionária não for fazer o café, você está num ambiente colaborativo, né? Você pode chegar e fazer o café como se estivesse fazendo em casa, sinta-se à vontade. Dá certo, né? Mas é uma quebra, uma ruptura de cultura muito difícil. Muito difícil. As pessoas entram no escritório, elas sempre ficam muito preocupadas no que vai fazer, no que o outro vai pensar, né? Só que a minha cultura organizacional é essa de dar a deixar as pessoas muito à vontade mais na minha livres, empresa. Né? Sim, isso é bem interessante, né? Mas quando a gente pensa também em cultura, né, é muito importante a gente olhar para essas coisas que são feitas sem que ninguém pede. Sim. Peça, né? Mas é difícil, né? Mas você consegue olhar através de alguns mecanismos e recursos que você hoje tem, que podem ser utilizados em processos seletivos, e muitas vezes, através do cruzamento
desses recursos, você pode entender a natureza daquela pessoa. Legal, Você legal. pode entender se ela é uma pessoa que é mais voltada para o servir. Vou aproveitar esse ensejo, como não Aham. obstante, por favor. Cara, fala do desenho humano que você faz, que aquele trabalho é incrível. Eu acho que todos os nossos amigos que estão nos assistindo precisam disso, porque eu fiz uma reflexão quando você me entregou o meu mapa humano, né? E eu fiquei até um pouco, né? Nervoso, que eu falei, cara, minha mulher contou alguma coisa sobre o meu perfil para esse homem aqui. Ela combinou. Nosso Mago Merlin, tá, pessoal? Se vocês forem ver. Ela combinou com você que ela ia te encontrar aqui justamente porque ela sabia disso. Justamente porque isso era importante um para o outro, para o aprimoramento. Você consegue fazer um mapa daquele para uma empresa? Sim, é possível? Você consegue fazer esse trabalho com pessoas. Legal. Você consegue fazer esse trabalho dentro de uma visão profissional com pequenos grupos, né? E você consegue fazer esse trabalho principalmente no sentido, né, que é o que eu uso, né, quando em desenvolvimento de pessoas, é de tirar um pouco do peso que aquela pessoa sente por se sentir perdida na vida. Né? Quantas pessoas você encontra, chega assim, cara, eu trabalhei 30 anos, agora eu botei aqui minha aposentadoria no bolso, eu quero sair livre e fazer o que eu quiser. Mas o cara não sabe nem por onde começar, porque talvez ele perdeu tanto o contato com a identidade dele, que ele já nem sabe o que ele veio fazer aqui. Então a gente parte do princípio que dentro de uma estrutura de franquia, onde você precise atender um nicho, e esse nicho tem uma expectativa, e a tua empresa tem que entregar dentro do campo subjetivo essa expectativa, isso é o branding, não é só a logomarca, mas a pessoa que está ali, ela precisa entender o que é bom para ela também. Então ela pode estar ali achando que eu estou aqui para me divertir, eu estou aqui para gastar o dinheiro que eu ganhei na minha aposentadoria, eu quero que o franqueador faça isso acontecer para mim. Não funciona assim. E olha, eu nunca fui muito chegado em minúcias e de repente o cara vai parar numa franquia onde ele tem 5 mil itens para trabalhar e o cara surta. As pessoas têm que entender isso, né? Para você ser uma franqueadora, você minimamente tem que ter um tempo de maturação de negócio já de alguns anos. Você tem que demonstrar os seus resultados, e a pessoa que entra com aquela expectativa, ela tem que entender que você tem diversos critérios e características para o negócio dar certo. E tem que seguir uma determinação. Né? E se você não seguir isso, você não alcança a mente até porque consumidor. A galera já chega, ela já está pegando um produto, digamos assim, né, turnkey, né? Ela pega um produto já pronto, né, que foi testado, né? E os caras, para terem uma franqueadora, eles pivotaram, né? Então a pessoa precisa seguir aqueles critérios direitinho. E já passou por vários ciclos de aprimoramento. Exatamente. Então, quando você vai buscar uma franquia, o que ela te traz? Ela te economiza todo aquele tempo do empreendedorismo raiz, por tentativa e erro, que o cara chegou até ali. Agora, se o cara chega naquilo ali e dizer, bom, daqui eu não vou ter que fazer mais nada, ele se perde. Tem um dado do Sebrae, né, que, se eu não me engano, o último censo que teve no Sebrae foi em torno de 72% de empresas no país, elas vão à falência, elas terminam nos seus primeiros 2 anos. Então, quando você pega uma franquia, você já pega uma marca, muitas das vezes, que já tem 10, 15, 30, 40 anos de mercado. Sim, mas mesmo assim, você tem casos de insucesso até em redes de franquia. Muito. E aí entra, né, uma outra estatística que está na revista Você S.A., de maio de 2000, que ela diz o seguinte: naquela época, as empresas contratavam basicamente de forma técnica. Tá? Eles avaliavam o currículo, competência técnica do cara. Só que aquela pesquisa traz um dado alarmante já naquela época. 85% das demissões eram por causa de questões comportamentais. Então eles já não olhavam ali. E olha que antigamente, no ano 2000, a gente está falando de 23 anos atrás, mas se você volta mais 10 anos, as pessoas se sujeitavam para construir uma carreira. Mas como esse cara chega no final da carreira, ele pode achar que o franqueador
é onde ele vai ter o sonho de liberdade dele. E não E aí funciona pode assim. comprometer a cultura daquela franquia. Exato. Entende? Porque acaba que pode ruir a imagem, né? Pode Sim. trazer transtornos publicitários à imagem, né? Dependendo do que um franqueado... Tanto por isso que tem, né, due diligence, né? Você tem diversos... compliance, você tem diversas características que o franqueado precisa seguir exatamente por conta disso, né? Não trazer transtornos depois para as franquias. Porque, por exemplo, se é difícil para esse franqueado, pensa um franqueado, dono de uma unidade, se é difícil para esse cara perceber que ele contratou errado uma pessoa e dispensar essa pessoa, imagina para uma rede fazer isso com um franqueado. Que tem muitas pessoas abaixo, né? Exatamente. É complicado. Como é que é você chegar para perceber quanto custa para uma marca, para uma rede, perceber que ela errou na seleção de um franqueado? Verdade. Mas, Marcelo, agora a gente já está chegando no nosso finalzinho, né? Eu quero que você fale seu nome para as pessoas novamente, para estímulo repetitivo. Isso aí, meu nome... Fale das suas redes sociais e o seu contato aí para a galera. Ok, então o meu nome é Marcelo Isopo, tá? E a minha rede social no Instagram é Marcelo Isopo, também no Facebook é Marcelo Isopo e no LinkedIn também é Marcelo Isopo. Legal. Eu sou coach, eu sou terapeuta e eu sou consultor também nessa parte de seleção, utilizando essas ferramentas que aprofundam, né, para saber se aquela pessoa vai se adequar bem ao teu fit cultural, é uma palavra que se usa muito, né? Ou seja, o que está alinhado com o que o teu cliente espera, tá? E o meu WhatsApp é 21981731451. Né? E deve botar aí na legenda em algum lugar, talvez. Agora só falta o slogan. É isso aí, cara. Nosso Mago Merlin. Eu ajudo você a encontrar o talento certo para colocar no lugar certo da tua empresa. Incrível. É isso que eu faço. Marcelo, obrigado. Mais uma satisfação tremenda estar com você. Meu amigo, meu terapeuta, cara incrível e que com certeza tem tudo para ajudar aí muitas franqueadoras, tá bom? Valeu, cara. Sucesso, irmão. Para nós obrigado, todos, tá? E Valeu. Desejar a todo mundo aí bons negócios na feira e muita prosperidade. Galera, continue aí no canal da ABF no YouTube. Não deixe de seguir Mux Produções Sonoras e Agência 45. E também eu, né, pessoal? Por favor, né? Sou o Juan Medeiros no Instagram, valeu? É isso aí. Um beijo e abraço para todos, valeu. Valeu.